Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você está aqui no Jobis PC, esse espaço em que a gente conversa a respeito de questões inerentes à deficiência de uma perspectiva racional e filosófica. Fala-se muito em aproveitar as oportunidades, em desenvolver flexibilidade psicológica, resiliência, se reinventar, termos que estão quase virando clichê, porque a gente escuta isso demais. Hoje, eu queria falar sobre um outro tema que é irmão desse e é tão importante quanto dizer não. Aquele momento em que você para, aquele momento em que você breca, aquele momento em que você para uma ação sua ou alheia e diz não. Quando a gente pensa em questões de gênero, nós, meninas e mulheres, somos muito estimuladas a sermos boazinhas, não dá trabalho, sermos educadas, dóceis, passivas, submissas, aceitar as coisas, relevar para sempre. Bom, isso muitas vezes dá errado, porque a gente não consegue ler os nossos próprios limites, a gente se atropela. E quem se atropela, cedo ou tarde vai atropelar os outros, é fato. Por outro lado, quando a gente pensa do ponto de vista dos homens, as coisas não são tão fáceis assim. Embora não sofram com as questões de gênero que a gente sofre, o patriarcado também cobra um preço muito alto deles. Existem vários aspectos nos quais os homens não podem dizer não. Por exemplo, imagina um homem falando que o ritmo de trabalho dele está simplesmente escorchante, pesado demais, que ele não está aguentando trabalhar aquela quantidade de horas, que ele está cansado, extremamente cansado, ou que ele não quer fazer sexo. Não, nesse momento, não com essa pessoa. A casa cai. Então, tanto os homens quanto as mulheres também precisam trabalhar essa arte maravilhosa de dizer não. Aquele momento em que você fala, não dá, não vai, daqui não passa, assim não dá, assim eu não gosto, não vai acontecer dessa forma. Esse processo em que a gente aprende a dizer não é um processo muito delicado, porque muitas pessoas não interpretam isso bem. Muitas pessoas simplesmente não sabem viver com o não. Simplesmente isso. Quando a gente pensa, por exemplo, voltando para a experiência das meninas, é muito delicado isso, porque a menina ela não pode dizer não, porque se ela diz não em muitos aspectos, ela é tida como alguém careta, como alguém que não está aberta, como uma pessoa exigente demais, como uma pessoa orgulhosa demais, né? E com os meninos também. De modo que não existe como eu conquistar o meu sim sem também conquistar o meu não. Sem aprender quais são os meus limites e quais são minhas possibilidades. Eu não tenho como aprender a ouvir o outro se eu não ouvir a mim mesma. Eu não tenho como aprender a respeitar as circunstâncias alheias se eu for uma inimiga de minhas próprias circunstâncias. Vocês estão vendo como isso é sério? Então, o meu não é importante também. Saber dizer não é tão importante quanto saber dizer sim. A pessoa que diz não para tudo é tão complicada quanto aquela que diz sim para qualquer coisa. Então, quando a gente vai pensar no sistema autorregulador que vai me permitir descobrir o sim e o não, quando isso é mais conveniente, quando isso é mais relevante para a minha história, a gente vai falar de novo de autoconhecimento. Quando a gente consegue se conhecer, quando a gente consegue se ler, quando a gente consegue ler o nosso corpo. Nesse momento, como é que está seu corpo? Seu corpo está tenso? Seu corpo está relaxado? Seu corpo está com vontade de parar esse áudio, parar esse vídeo, porque isso aqui está muito chato? Como é que estão suas mãos? Como é que estão suas pernas? Como é que está seu coração? Está tranquilo? Tem um aperto? Tem algum aperto na sua barriga? Tem um aperto no seu... Vocês percebem? Lê o nosso corpo. A partir do momento em que eu consigo me ler, eu consigo pensar mais facilmente. E consigo avaliar as situações. Saber dizer não é extremamente importante. E quando se trata de pessoas com deficiência, a questão fica ainda mais delicada. Nós, pessoas com deficiência, especialmente pessoas com deficiência visual, muitas vezes somos socialmente impedidos de dizer não. Entende-se que a gente, mais que qualquer outra pessoa, precisamos ser bonzinhos, gratos, receptivos, compreensivos, resilientes, verdadeiros exemplos de santificação.
Eu acho isso muito cansativo. Não sei se vocês se sentem assim, mas houve muitas ocasiões na minha vida em que eu me senti cansada de ser gentil. Porque simplesmente eu não conseguia ir de um ponto ao outro sem que uma pessoa viesse me catando, invadindo meu espaço pessoal, tocando no meu corpo sem pedir permissão, e quando eu estava com uma criança no colo, isso ficava ainda mais delicado. E a gente precisa falar disso, porque parece-me que quando uma pessoa tem uma deficiência, de certo modo o nosso corpo deixa de ser nosso território e se torna uma espécie de item de domínio público, e ai da gente se disser não. Se a gente fala que não está confortável com essa atitude ou aquela forma de condução, vamos dizer que a gente tem que ser muito grato, porque Beltrano está com uma ótima intenção. Eu não duvido da sua boa intenção de jeito nenhum. Mas, por outro lado, se eu não conseguir me colocar, se eu não conseguir compreender o meu não, como é que eu vou conseguir dizer sim de verdade? E você, pessoa com deficiência, como é que você gerencia o não na sua vida? Quando uma ajuda te incomoda, você consegue dizer não? Quando uma pessoa quer te auxiliar em algo que você precisa e deseja fazer sozinho, você consegue falar que não está afim? Quando alguém quer se apropriar de algo que seja seu, sei lá, do seu dinheiro, da sua bengala, de uma roupa, você consegue falar que não é bom? Não vai acontecer dessa maneira? E se sim, conta pra gente, como é que você aprendeu a dizer não? Como é que você se constrói nesse aspecto de deixar de ser bonzinho ou boazinha para dizer não? Alguém aqui já disse não para um relacionamento romântico? Eita, agora eu fiquei curiosa, hein? Pausa botão.